Fala, Valas, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão e uma resposta que eu recebi no meu vídeo Faça um curso técnico e saia da corrida dos ratos. Eu vou deixar o card dele aqui. Alguém comentou o seguinte: faça um curso técnico e continue sendo CLT. Ou seja, dando a impressão de que você estudar, você se capacitar, você buscar conhecimento, muitas das vezes não valia tanto a pena porque você continuaria sendo CLT. E a pergunta que me vem à mente é: para que estudar tanto, sendo que eu continuo fazendo a mesma função na mesma empresa, desempenhando o mesmo papel, recebendo o mesmo salário de um cara que não está estudando? Ou melhor, de um cara que não tem a mesma formação que eu. Algumas pessoas, volta e meia, elas comentam, não só nos meus vídeos, mas nos vídeos de outros criadores de conteúdo, de que não adianta você ficar estudando, fazendo faculdade, se no fim você vai fazer a mesma função que o cara que não tem faculdade vai fazer. Só que o grande dilema é que a maioria dessas pessoas não conseguem perceber é que, de fato, um curso técnico, um curso superior, ele te abre portas. Por exemplo, eu acabei de me formar de gestão do mercado financeiro, iniciei uma nova graduação em ciências de dados e duas pós-graduação, uma em finanças e economia e a outra em finanças corporativas. Justamente por eu ter essa primeira formação, nesse exato momento eu acabei de sair de uma entrevista de emprego com um dos escritórios da XP. E eu não fiz praticamente nenhum esforço, simplesmente eu estava navegando no LinkedIn e de repente apareceu essa oportunidade, eu despretensiosamente me cadastrei para poder participar. Participei da entrevista, gostei do modelo, da dinâmica que eles fizeram na segunda etapa e estamos dentro do processo. E está tudo certo. Ah, Micael, mas se não der certo, serviu de experiência para mim. Porque me mostrou que eu não sei praticamente nada acerca do mercado financeiro e de produtos de investimentos e que eu preciso estudar cada vez mais. Porque no dia a dia, quando você lida com finanças, você lida com pessoas. Não são números, não são simplesmente conta bancária, são pessoas. Então, ou seja, pelo simples fato de eu ter dedicado 2 anos da minha vida, de eu ter estudado, ter pego uma formação, me abriu portas para trabalhar em uma área a qual, se eu não tivesse essa formação, eu não teria essa oportunidade nem de ser ouvido ou de nem participar de uma entrevista de emprego. A minha estratégia é a seguinte: eu trabalho de madrugada em um laboratório. É puxado, é pesado, é serviço praticamente de peão, de chão de fábrica. Eu e um monte de gente formada trabalho lá. Só que eu tenho a mentalidade de que é o seguinte: eu estou trabalhando ali para financiar todos os meus estudos. Todo o dinheiro que entra é para financiar os meus estudos e para continuar investindo e ajudar a minha família. Então eu sei que eu estou ali temporariamente, mas eu sei que eu não permanecerei ali para sempre. Por quê? Eu estou estudando e à medida com que eu vou estudando, as oportunidades elas aparecerão. Por mais que elas possam demorar. E a pergunta que eu deixo para você é melhor você procurar uma graduação, é melhor você estudar, é melhor você começar a procurar algo para fazer e temporariamente estar em um emprego ao qual você não gosta, mas ter a oportunidade ou a possibilidade de você sair dali e não passar o resto da vida fazendo aquele ofício que você detesta, ou você não estudar e saber que você vai passar o resto da sua vida fazendo aquilo ali, um trabalho ao qual você não gosta. Eu deixo essa pergunta para você. Porque geralmente um camarada que ele comenta esse tipo de coisa, e principalmente às vezes aparece nos vídeos, eu fico olhando e digo, cara, não é possível que o cara tá comentando um negócio desse. E eu me inspirei nesse vídeo aqui justamente porque eu estava assistindo uma aula, um vídeo, e para mim serviu como uma aula do professor Adolfo Oclair, e ele estava falando justamente isso, só que no caso dele era da construção civil. Ele estava falando acerca disso, de que ele, na construção civil, ele conseguiu fazer 3 faculdades, e hoje ele é professor. Ele falou, agora aplique para sua realidade. Eu falei, poxa vida, isso é real. E eu aproveitei esse gancho, e alguém comentou no meu vídeo, eu falei, vou fazer um vídeo a respeito, porque realmente é real. E eu falo isso por experiência própria, porque no ambiente a qual eu trabalho, eu vejo pessoas assim, que elas estão exercendo a mesma função que eu, recebendo o mesmo salário que eu, mas a única diferença é que eu não quero ficar ali para sempre e eu estou fazendo algo para sair dali o mais rápido possível. E essas outras pessoas não. Elas reclamam, elas têm as mesmas dores que eu naquele ambiente em específico, mas elas não estão fazendo aquilo que precisa ser feito para sair dali. Então, de alguma forma, elas sabem que elas passarão boa parte da sua vida, ou até se aposentarem, fazendo aquele tipo de trabalho a qual elas não gostam. Mas para mim existe uma possibilidade de exercer um ofício ao qual eu gosto no longo prazo, nem que eu tenha que pagar o preço aqui agora.
Então eu entendo que tudo que eu estou fazendo aqui agora é para ter uma possibilidade, ou seja, é uma aposta de que eu terei um futuro melhor, porque eu estou apostando minhas fichas de que o conhecimento, o estudo, as formações, elas acabarão me dando oportunidades de atuar em área que fazem os meus olhos brilhar, ou que eu serei financeiramente bem remunerado e terei prazer e satisfação em desenvolver aquele ofício. E essa pergunta eu lanço para você. Até quando você vai ficar aí parado, reclamando de que a demanda está aumentando, de que o serviço ele sempre é a mesma coisa, de que o teu salário continua sempre na mesma, de que a tua vida está estagnada, de que você continua na mesma inércia? Até quando você vai ficar nisso aí? É em você que Deus colocou a possibilidade de mudar a tua realidade. Você tem a responsabilidade de tomar as rédeas das tuas decisões e começar a agir. É muito fácil eu ficar preso a reclamações. É muito fácil eu ficar me queixando o tempo inteiro de que a vida não está prestando para nada, de que as coisas estão difíceis, de que entra governo, sai governo e as coisas continuam a mesma coisa. Não vai mudar, não vai mudar. Você já sabe que não vai mudar, porque eu já lhe falei isso aqui e vários outros criadores de conteúdo já falou para vocês aqui mais de 1 milhão de vezes. Não vai mudar. Pode entrar o melhor presidente, pode entrar o melhor político, pode entrar a melhor pessoa com as melhores das intenções para tentar ajudar, inclusive você, mas se você não tomar a iniciativa de se mover, de se coçar, nada vai adiantar. As oportunidades, elas só aparecem para quem está preparado. Para quem está preparado, não adianta. Todos nós, em algum momento da vida, teremos a oportunidade que a vida nos dará para mudar a realidade nossa. Só que a grande questão é a seguinte: nós estaremos preparados para abraçar essa oportunidade, sim ou não? Ah, Miquel, eu estou numa fase que eu não sei o que estudar, eu não sei o que fazer. Você não sabe o que estudar, você não sabe o que fazer. Comece a ler um livro. Pega um livro mais fino que você puder. Um livro mais fino que você puder. E eu não estou falando de romance não, porque romance é pornografia para o cérebro, principalmente o cérebro feminino, tá? Estou falando de leitura útil. Pega um livro fininho e começa a ler. Do início ao fim, você terminou, você vai ver que a tua mente ela vai mudar, porque você vai começar a enxergar possibilidades e você vai começar a entender que você é capaz de terminar tudo aquilo que você começou. Começa a ler livro que fala acerca de empreendedorismo. Livro que fala acerca de mentalidade. A tua mente ela começa a ser moldada, você começa a enxergar por possibilidades. Começa a assistir podcasts de pessoas inteligentes, de empreendedores, de pessoas que trabalham no desenvolvimento pessoal. A tua vida ela vai mudar, a tua mente ela começa a se expandir. Sai dessa roda de escarnecedores, onde tem um monte de gente falando pra você, ou elas começam a escarnecer dizendo que quando você fala algo que é pra mudar a tua vida, você fala, poxa vida, minha vida tá numa inércia, eu quero mudar de vida, os caras viram pra você e começam a zombar de você, falando que você tá com papo de coach. Geralmente a galera que vive menosprezando o papo de coach é aquelas mesmas galera que gostaria de ter uma vida que um coach tem, mas não tem coragem suficiente para fazer aquilo que precisa ser feito. São pessoas altamente conformadas. E por serem pessoas altamente conformadas, elas simplesmente se ancoram naquilo que é mais fácil de fazer, que é o quê? Reclamar. Desmotivar as outras pessoas que têm sonhos. Essas pessoas elas se tornam especialistas em exterminar com sonho alheio. Então eu não quero saber se você vai achar que isso aqui é papo de coach, pouco me importa. Porque eu estou aqui documentando a minha jornada, estou aqui transmitindo a mensagem que eu carrego e sei que esse vídeo vai chegar em pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Se você quiser ouvir e a partir disso tomar uma iniciativa de começar a se coçar e a fazer alguma coisa, a sorte está lançada sobre você, a decisão é sua, porque a minha parte eu estou fazendo. Não é fácil. Não é fácil. Existem algumas classificações de classes. Vamos colocar classe D, classe C, classe B e classe A. Na nossa sociedade ela funciona basicamente com esses 4 tipos de classe. O camarada que ele ganha aproximadamente uns 3 mil reais, ele chega até 3 mil reais, esse cara, ele tá na faixa etária de um classe D, ok? Classe D. Quando um camarada ele ganha acima de 3, até uns 5, 6, ele tá na classe C. Quando ele chega dos 7, vai aos 10, vai aos 12, ele vai para a classe B. E a classe A, meu amigo, aí o céu é o limite. Então, ou seja,
Se você faz essa estimativa e você consegue se enquadrar, por exemplo, em uma classe D, significa que você é um sobrevivente. E que a única forma de você sair daí não é apostando em bet, não é apostando na loteria, porque, aliás, um comportamento da maioria das pessoas que são derrotadas é jogar em loteria. Você não vai ganhar em loteria. Não vai, não adianta, vou fazer bolão, não vai. E outra, se ganhar, é papo de 3 a 5 anos voltar ao estágio inicial, ou pior ainda. É muito mais fácil você começar a estudar e progressivamente, gradualmente, você ir aumentando o teu salário através dos estudos, do que propriamente ficar jogando o teu dinheiro no lixo, que é a loteria. Essa que é a realidade. Então, se você está na classe D, você é sobrevivente. A maioria dos jovens solteiros que estão iniciando a vida agora, eles são classe D, eles são sobreviventes. À medida com que você vai estudando, vai fazendo curso técnico, vai ganhando as graduações, pós-graduações, as chances de você aumentar o teu salário, elas são nítidas. As possibilidades de você receber novas oportunidades, cargos que te remunerarão cada vez mais, elas aumentam. É assim que funciona o mercado e eu vivo isso na prática. É a realidade. O simples fato de você ter lá uma pós-graduação em algo, ou um nome chique na tua formação, a galera já te olha diferente. É assim que o mundo funciona. Não adianta, o mundo funciona dessa forma, ok? A galera quer saber de status. Você faz o quê? Eu faço economia. Eu faço gestão empresarial. Eu faço engenharia de não sei de que, da computação. Eu faço isso, eu faço medicina, eu faço direito. É status. E é justamente isso que abre portas para você. Porque as pessoas, quando vê esse nome, já liga isso com autoridade. Já liga com inteligência, já liga isso com utilidade. E automaticamente as portas elas já começam a ficar muito mais fáceis de serem abertas para você. Então entenda isso. Quando você estuda, o teu mundo ele começa a ser transformado, ele começa a ser moldado. As portas começam a se abrir para você, por mais que no curto prazo você não veja essas oportunidades. Só que quando você começa a fazer um cálculo no longo prazo, começa a enxergar as oportunidades que vão surgindo, começa a ver os requisitos que as vagas exigem, você vê que ter uma graduação abre portas para você. Não caia nesse papo dessa galera que está na internet dizendo que faculdade não serve para nada. Serve sim. Porque faculdade vai te obrigar a estudar, negão. E principalmente, se você for da quebrada, se você for pobre, classe D, classe C, classe B, você vai ter que estudar. Senão você vai se quebrar todinho. E principalmente se você for preto. Burro preto tem um monte. Esses dias eu ouvi essa frase. Agora, preto burro não dá. Pegou a visão? Vou repetir de novo. Burro preto tem um monte. Agora, preto burro não dá, meu irmão. Tem que estudar. Porque você sai na rua e de repente você não sabe se comunicar direito, os caras vão falar o quê? Tinha que ser preto. Tinha que ser preto. Agora, quando você é um preto mais inteligente, os caras falam, rapaz, negão aí inteligente, negão aí é diferenciado. É outra coisa. A tratativa já muda. Já muda. Então entenda uma coisa, você tem que estudar. Ninguém vai fazer aquilo por você. Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer, aquilo que você tem que fazer, aquilo que ele já te deu competência para você fazer. Então, cuida com quem você está escutando, cuida com quem você está assistindo, cuida com o teu ambiente e com as tuas motivações. E sim, estudar compensa. Estudar compensa, porque abre tua mente para uma série de conhecimentos. Por exemplo, às vezes eu posso trazer um conteúdo aqui com uma informação que eu possuo nesse exato momento. E essa informação ela pode estar equivocada. Só que como nós estamos no caminho do conhecimento e do crescimento, a gente está aberto a receber a informação verdadeira e rapidamente corrigir. E eu não tenho problema em mudar de opinião, porque eu compreendo que pessoas inteligentes elas mudam sim de opinião e mudam rápido, porque elas estão no caminho do aprendizado. Agora o tolo dificilmente ele muda de opinião. E eu não estou falando em quebrar princípios e valores. Ok? Eu estou falando mudança de opinião, porque a opinião que você tem no momento ela é fruto de uma informação. E às vezes você tem uma informação e essa informação ela é limitada, ou só é um lado de uma moeda, mas você não conhece os mecanismos como um todo. E justamente essa dinâmica dentro dessa entrevista que eu acabei de fazer me mostrou isso. Existem várias ferramentas dentro do próprio mercado financeiro, existem vários mecanismos que você consegue fazer para blindar teu patrimônio, para gerar mais valor, para gerar riqueza.
Entende? E você fazer mais dinheiro. Só que você só vai aprender isso à medida com que você vai subindo intelectualmente de nível. Você vai crescendo, você vai estudando, você vai se conectando e as obrigações, elas vão exigindo isso de você. Então, uma vez que você entra pelo caminho do conhecimento, o teu único risco é de ficar mais inteligente. Ou ainda, de ganhar a consciência de que você é burro e precisa melhorar. Esse que é o ponto. Então, hoje em dia, eu não tenho problema em ser chamado de burro, em ser chamado de ignorante, e ser chamado de um camarada que não possui inteligência, porque eu sei que falta em mim consciência, capacidade, falta inteligência, falta conhecimento em diversas áreas. Só que eu estou na busca. E eu entendo que eu preciso buscar cada vez mais. E não quero ficar parado. Acabou. É apenas uma decisão, pessoal. Decida. Eu não estou falando em você guardar dinheiro, não estou falando em você investir, até porque, principalmente se você é jovem ou é um pai de família jovem, investir é algo que está muito além da capacidade de um pai de família médio aqui no Brasil. Esses dias eu fui no mercado, na verdade ontem eu fui no mercado, comprei 2 sacolas de produtos, basicamente produtos que antigamente era muito barato, deu R$80. Eu fiquei de cara, velho. R$80 em praticamente 7 itens. Entende? E itens perecíveis. Eu fiquei, cara, que loucura. E não são coisas para luxo. São muitas vezes besteira. Entendeu? Para você ver o nível. Imagine um pai de família ter que sustentar a sua casa. Ah, vocês conseguem investir. Não consegue investir, meu irmão. Não consegue. Não consegue. Então o estudo, ele vai fazer com que você consiga mudar a tua realidade. É estudando, pessoal. Vai ter um momento em que você vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Entendeu? Mas é por um período de tempo. Você vai ter que passar pelo vale. Entendeu? Pelo deserto. Você vai ter que passar. Mas é justamente nesse vale, nesse deserto, onde você vai aprender a valorizar, vai aprender a administrar, vai aprender a poupar, vai aprender ali a sobreviver, vai aprender a passar pelo sufoco. Entendeu? E principalmente, você que é homem, você tem que aguentar esse sufoco, papai. É pressão, é barril. Mas é assim que o mundo funciona. Entendeu? Então, estude. 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 Alguém pode falar para você, cara, é melhor você continuar trabalhando aí fazendo dinheiro. Temporariamente, enquanto você tiver a sua força, o seu vigor, a sua juventude, você fazer dinheiro em uma profissão, trabalhando em 2 empregos, é sustentável. No curto e no médio prazo. Mas no longo prazo, o teu corpo, ele vai cobrar e pesado. O teu corpo vai cobrar e pesado. E depois de um tempo, geralmente esse tempo é quando chega aos 40 anos, você não vai conseguir manter o mesmo pique. Então o preço ele vem relativamente rápido. E aí você se quebra. Eu falo isso porque eu já pensei em fazer isso, eu conheço pessoas que fazem isso. E não fazem porque querem, por necessidade. Só que se você tem uma oportunidade de estudar, estude. Se você tem o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar e ter tempo de estudar, aproveite essa oportunidade, porque muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar. Um dia de existência meu, um dia de existência seu, é o sonho de muita gente que é impossibilitado de fazer aquilo que a gente faz. A nossa vida hoje é sonho de muita gente que está pior do que nós, meu irmão. Pegue isso aqui. Então começa a exercer gratidão, pare de reclamar, começa a se coçar e você vai ver que a sua vida ela vai mudar. É uma honra, é um prazer receber cada um dos senhores aqui. Muito obrigado, deixa o seu like, comente, compartilhe, envie para um amigo e será um prazer estar junto com vocês, fazendo essa comunidade crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo e tamo junto, Vazos.